que é Setembro Verde? A campanha Setembro Verde no Brasil visa conscientizar as pessoas a respeito do câncer coloretal, que tem altos índices de cura quando diagnosticado precocemente. Infelizmente, o ator Chadwick Boseman, conhecido por interpretar Pantera Negra no filme da Marvel, morreu aos 43 anos devido ao câncer coloretal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o câncer coloretal e sua relação com a genética. No mundo, o câncer coloretal é o terceiro câncer mais incidente e o segundo câncer com maior mortalidade. No Brasil, ele é o segundo câncer mais incidente em homens e em mulheres. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que em 2020 nós tenhamos aproximadamente 41 mil novos casos. O câncer coloretal corresponde a tumores malignos encontrados no intestino grosso, no reto, no canal anal e no ânus. O surgimento do câncer se dá a partir de mutações genéticas, ou seja, alterações no DNA celular que levam a maior proliferação celular, a capacidade maior de sobrevivência, evasão de sistemas de defesa e a capacidade de invasão de outros tipos de tecido. Essas alterações são determinadas pela exposição a agentes cancerígenos e também por alterações hereditárias, que são passadas por herança familiar. A maior parte desses tumores surge de forma esporádica, ou seja, não tem uma relação hereditária. Mas cerca de 10 a 30% dos casos de câncer de colo retal são causados por alterações hereditárias. E quais são os fatores de risco e fatores de proteção? Então, uma dieta rica em fibras e atividades físicas estão relacionados a fatores de proteção para o câncer coloretal. Já os fatores de risco incluem a idade, incluem obesidade, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, ingestão de carnes vermelhas, principalmente processadas e defumadas, e a história familiar. Falando sobre história familiar, existem síndromes hereditárias associadas ao câncer coloretal, e podemos dividir em dois principais grupos, as síndromes polipomatosas e as não polipomatosas. Entre as principais síndromes hereditárias associadas ao risco de câncer coloretal, temos a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch, que vamos abordar a seguir. A suspeita de síndrome de Lynch passa por alguns scores clínicos, como Bethesda e Amsterdam 2. Eles quantificam o risco de haver a síndrome com base no histórico prévio de tumores no paciente, a idade de aparecimento e o histórico de câncer familiar. Por outro lado, a polipose adenomatosa familiar pode gerar suspeita clínica com alguns sintomas mais facilmente observáveis, como dentes supranumerários, hiperpigmentação de retina e cistos na pele. Exames de rastreio como a colonoscopia podem mostrar grande número de pólipos, o que também é sugestivo. Para a síndrome de Lynch, há 4 genes mais comumente envolvidos: o MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMS2. Todos eles atuam formando proteínas-chave no mecanismo do reparo do DNA. Quando ocorre alguma mutação danosa no material genético, eles a corrigem. Portanto, se houver problemas em um deles, a maquinaria estará comprometida, facilitando esse controle genético, que pode levar a um câncer. Perdas de função em um desses genes levam ao aparecimento de câncer em aproximadamente 80% dos casos. Na polipose adenomatosa, há apenas um gene mais comumente envolvido, o APC, um gene supressor do tumor. No indivíduo normal, se houver alguma mutação no material genético da pessoa, esse gene auxilia levando à morte celular programada. Contudo, se estiver ausente, essa célula mutante consegue sobreviver e replicar. Essa é a gênese de uma neoplasia. Perda de função nesse gene leva ao aparecimento de câncer em todos os pacientes. Os diagnósticos de síndrome de Lynch ou polipose adenomatosa familiar podem ser confirmados pelo teste genético, que nem sempre é possível por custo e acessibilidade. Por isso, o rastreamento precoce de cânceres deve ocorrer tanto para quem foi diagnosticado quanto para quem tem altas chances de ter essas síndromes. A investigação de câncer coloretal é feita principalmente pela colonoscopia, que deve ser feita pela população em geral a partir dos 50 anos, mas antes para suspeitas dessas síndromes genéticas. Na de Lynch, deve-se iniciar aos 20 a 25 anos, ou então 2 a 5 anos antes do primeiro caso na família, o que vier antes. Já na PAF, o rastreamento se inicia por volta dos 10 e 15 anos, pois os cânceres são mais precoces, e o exame deve ser repetido anualmente em ambos os casos. Mas será que devemos pensar em uma intervenção cirúrgica para a prevenção do câncer? No caso de PAF, sim, pois quase 100% das pessoas com essa síndrome desenvolverão câncer coloretal. Assim, é necessária a retirada do cólon, a colectomia, que pode manter ou não o reto e ânus. No caso de síndrome de Lynch, a colectomia profilática não é indicada se não houver alterações endoscópicas. A quimioprevenção, como por exemplo com aspirina, ainda é controversa.
Quando o câncer coloretal é diagnosticado, o tratamento é cirúrgico, de novo uma colectomia. Então, a retirada também do reto depende do local do tumor e da decisão conjunta de médico e paciente, analisando idade, impactos funcionais e preferências do paciente. O tratamento de câncer coloretal após o diagnóstico precoce tem chance de cura de até 90%. Por isso, é muito importante nos lembrarmos de Chadwick Boseman e realizarmos o rastreamento correto de câncer de colo retal, além de nos atentar para nossos hábitos de vida, sinais de alerta e, claro, nossas histórias familiares, podendo prevenir ou tratar esse tipo de tumor.